CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, poderá ganhar um membro de fala espanhola. A Guiné Equatorial, único país africano de língua castelhana e que já é membro associado. A decisão final sairá em julho, quando a CPLP vai se reunir em Dili, capital de Timor-Leste. No Congresso Nacional foi criada uma comissão parlamentar exclusiva para analisar os temas da integração lusófona. A área ocupada pelos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é vasta. São quase 11 milhões de quilômetros quadrados, 7,2% da terra do planeta. Estão espalhados por 4 continentes: Europa, América, África e Ásia. A lusofonia reúne 8 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, além do Timor-Leste. Formada em 1996, a CPLP tem sede em Lisboa e promove a amizade e a cooperação entre os seus membros. A comunidade dos países de língua portuguesa é uma comunidade de mais de 500 milhões de pessoas. É uma comunidade que está presente nos 5 continentes e é uma comunidade que tem uma diversidade cultural das mais vastas comunidades culturais do planeta. A unidade linguística, ela abre caminhos também para você fazer acordos na área econômica. E a gente entender hoje que um acordo em determinadas atividades culturais, ele tem a força de um acordo econômico. Porque a atividade cultural hoje, ela não é apenas uma coisa lúdica, ela é a economia que está por trás. Ela é o cinema, ela é equipamentos, ela é a música e seus equipamentos. Entendeu? Então você tem um espaço extraordinário do ponto de vista econômico. E tem pouca integração entre nós, tem poucas iniciativas de integração. Há 7 anos foi criada a Assembleia Parlamentar da CPLP para reunir as representações de todos os parlamentos da comunidade. No Brasil, uma comissão mista de assuntos relacionados à comunidade dos países de língua portuguesa acaba de ser aprovada e aguarda instalação para atuar na Assembleia. A ideia é seguir o modelo do Parlamento do Mercosul, onde cada Estado-membro tem sua representação. Porque esse comitê ele tem a importância de convocar ministro, de fiscalizar atos do Executivo. E ele tem uma representação de alto relevo dentro dessa estrutura. Então, eu acho mostra o comprometimento dos legislativos, dos congressos desses países, na formatação da CPLP. Os principais assuntos defendidos pela Assembleia da CPLP são o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa e o Estatuto do Cidadão Lusófono, que traz regras comuns para a circulação e exercício da cidadania. Apesar das duas propostas datarem da década de 1990, nenhuma delas está totalmente implantada. Na questão do trânsito das pessoas, que tem um impacto muito grande do ponto de vista político, econômico, social e cultural, aqui as dificuldades são gigantescas. Por quê? Porque Portugal, situado na Europa, dentro da União Europeia, é uma porta de entrada muito importante para africanos e brasileiros e a União Europeia tem buscado criar algumas dificuldades porque exatamente consideram que nós temos ali um espaço favorecido. Nós temos uma dificuldade que não temos, por exemplo, com o Mercosul. A vantagem de ser vizinhos no Mercosul, de ser vizinho no Mercosul, favorece a consolidação de um bloco comercial. É lógico, não é a mesma realidade com os países da comunidade de língua portuguesa. A comunidade de língua portuguesa ela é separada pelo mundo. O acordo ortográfico sempre é repleto de polêmicas, mas é onde mais avançamos. Onde mais nós andamos foi exatamente no acordo ortográfico. Nós temos uma facilidade, que é a facilidade da língua. Essa facilidade da língua, essa facilidade da identidade comum tem que ser aproveitada. A instabilidade política venezuelana e a crise econômica argentina afetam o Brasil.
Os dois países são responsáveis por grandes volumes de importações, principalmente de manufaturados. As previsões deste ano apontam que o país deixará de exportar para os dois vizinhos cerca de 4 bilhões de dólares. Os reflexos da crise na Argentina e na Venezuela nos negócios brasileiros são tema de hoje do Dossiê Diplomático. A nossa indústria sobrevive com a sobrevivência desses países. E é esta unidade do Mercosul que possibilita os nossos projetos de nação, de desenvolvimento econômico e de independência. Na medida em que a economia da Argentina e a economia da Venezuela entram em colapso, nós passamos a ter menos capacidade de vender, porque eles não são compradores como poderiam ser, e a nossa balança comercial, que já está agravada, fica mais agravada ainda. Inflação, alta do câmbio, protecionismo. A economia da Argentina enfrenta a desconfiança da população e dos investidores estrangeiros. No início deste ano, o peso sofreu a maior queda desde 2002. A inflação chegou aos 2 dígitos. O governo diz que o índice de 2013 ficou em 10,9%. Mas consultorias privadas afirmam que a inflação foi o triplo. Para conter a queda nas reservas internacionais, o governo argentino dificulta importações, inclusive compra de mercadorias estrangeiras pela internet. A Argentina passa novamente por uma grave crise econômica, desde o dia 20 de janeiro, quando houve a desvalorização de 25% da sua moeda. A situação da Argentina é muito parecida com o que ela viveu há 10 anos, né? Quando o presidente era então Néstor Kirchner, e a situação de 2001, entre 2000 e 2003, em que a Argentina viveu uma grave crise institucional também, que chegou a circular numa única semana 14 moedas na Argentina. A Argentina é o 3º maior parceiro comercial do Brasil, atrás de China e Estados Unidos. A Venezuela é o 7º. A crise nesses países afeta em cheio a economia brasileira e o projeto de integração sul-americana. Nesta unidade do Mercosul, onde tem uma posição muito importante a Argentina e a Venezuela, eles são os nossos grandes compradores. Para quem nós venderíamos os nossos produtos que não têm uma tecnologia tão avançada como tem o mundo hoje? Para a China? Não. Para a Europa? Não. Para os Estados Unidos? Decididamente não. No ano passado, o Brasil exportou 18 bilhões de dólares para a Argentina. Então o Brasil é superavitário. E neste ano, estima-se que isso vai reduzir em 3 bilhões. Então, para o Brasil, a Argentina é um país-chave. A Venezuela e a Argentina são grandes importadores do Brasil. É uma das poucas vantagens do Mercosul. A balança comercial Brasil-Venezuela é totalmente favorável ao Brasil. Por quê? Porque, como nós sabemos, a Venezuela é um país que importa praticamente tudo. O setor de construção civil, o metrô de Caracas feito por empresas brasileiras. No entanto, a questão é se a Venezuela vai pagar o que ela está comprando nesse momento. Na Venezuela, os problemas econômicos agravaram-se com as manifestações políticas. A preocupação é com a estabilidade das instituições no país e seus efeitos no comércio exterior. O Mercosul e a Unasul se uniram em solidariedade ao presidente Nicolás Maduro e esperam que os venezuelanos consigam restabelecer a ordem democrática sem ingerências externas. A reação regional foi fruto de uma ação diplomática da Venezuela. Para explicar o conflito e buscar apoio, o ministro das Relações Exteriores venezuelano visitou os países do Mercosul. A todos, argumentou que parte da oposição vem convocando a população para sair às ruas e que os protestos estão restritos a 18 dos 335 municípios do país. Não é o governo bolivariano que iniciou nem ha provocado a violência. São os grupos treinados para exercer a violência os que tentaram romper a paz, a tranquilidade e a continuidade da democracia. Certamente há frações, da oposição que apostam na desestabilização do país, que não seria bom nem para o governo, é claro, nem para a oposição. Só que quem tem a força é o governo.
Então, não dá para medir força, a oposição medir força no governo. Se ela medir força, vai ser massacrada, né? O que ela tem buscado é visibilidade internacional. Nosotros, desde aquí reiteramos que Venezuela ha enfrentado un intento de derrocamiento de su gobierno, que la naturaleza de esta agresión violenta y armada contra el gobierno legítimo es de carácter político, ideológico, de grupos que, viéndose derrotados una tras otra elección, han tomado el atajo del asalto del poder. As dificuldades com os vizinhos estimulam aqui no Congresso a pressão dos que defendem a revisão pelo Brasil do Acordo do Mercosul e favorecem o discurso das parcerias diretas com grandes blocos econômicos, como a União Europeia e a Aliança do Pacífico, formada por México, Peru, Chile e Colômbia. Eu não tenho nenhuma dúvida, a menos que barreiras ideológicas bolivarianas criem dificuldades à racionalidade de um processo, que precisa, não é de hoje, é de muito tempo. Nós nos debatemos há muito tempo com relação ao tema fortalecimento das relações com o bloco andino, com o Peru, com Colômbia, com Chile, com países como o próprio Uruguai, que é do Mercosul, países que têm perspectiva de futuro e consistência democrática muito mais sólida. A Aliança do Pacífico é uma estratégia que tem que ser acompanhada de perto desses países, estratégia comercial, da sua política comercial, mas sem esquecer que o grande patrocinador, seu grande padrinho, são os Estados Unidos. Que bom se nós fôssemos parceiros, como com a Venezuela e com a Argentina, se tivéssemos o mesmo nível de parceria com o Chile, com a Colômbia e com o Peru, que tem um acordo pacífico muito mais saudável, muito mais promissor e muito mais interessante às conveniências do Brasil. Nesse momento, eu acho que é muito fraco a ideia de contrapor ela ao Mercosul. Dizer que a Aliança do Pacífico em 3 anos andou mais do que o Mercosul em 20, aí é forçar um pouco o argumento. Eu acho que a Aliança do Pacífico não tem muita importância, né? Eu tenho dúvidas sobre se essa Aliança do Pacífico leva a algum lugar. O importante é a unidade latino-americana, sul-americana, para a construção da nossa independência e a garantia de nossos mercados. Negócio da China? Não, negócio do Brasil. Assim, Taiwan vê o Brasil. Mesmo sem relações diplomáticas, o comércio bilateral não para de crescer. A gente volta com esse tema no próximo bloco.